Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Maternidade depois dos 30. E hoje eu quero falar com vocês sobre alergia ao leite de vaca, alergia à proteína do leite. Gente, eu tive um susto por esses dias com o meu filho. O Adria Miguel, ele está com 1 ano e 2 meses. E sim, gente, é possível a criança desenvolver uma alergia ou até mesmo uma intolerância à proteína do leite, ao leite de vaca, mesmo com 1 ano. Foi o que aconteceu com o meu filho. Eu vou explicar para vocês como isso ocorreu. Eu amamentei o Adria Miguel até os 8 meses. Tem vídeo aqui no canal do processo, porque eu venho postando aqui no canal o acompanhamento desde a minha gravidez. E eu amamentei o Adria Miguel até 8 meses. Com 8 meses, de forma exclusiva, eu decidi cortar, interromper esse ciclo, encerrar esse ciclo e iniciar um novo ciclo. Igual eu já falei aqui no canal. Eu introduzi alguns leites e ele aceitou bem a questão do leite, então eu continuei dando a mamadeira para ele com farinha láctea e o leite pasteurizado, o leite de vaca. Ele já tem 1 aninho, ele já se alimenta de outros alimentos, desde os 6 meses ele se alimenta de outros alimentos, então ficou esse complemento da mamadeira com a farinha láctea, o leite pasteurizado. Gente, olha, depois que eu recebi o diagnóstico de que ele tem uma leve alergia ao leite de vaca, eu fui, assim, fazer uma análise, né, dos meses que ele vem mamando. Deu 5 meses ao total, né, que ele já tá com 1 ano. E, pessoal, quando eu introduzi o leite para ele, realmente houve uma disfunção intestinal. Mas, desculpa o barulho, mas a gente entende que bebês às vezes têm esses processos. Então o Adria começou a ficar assim. Às vezes ele ficava ressecado demais, era aquele extremo, era de um extremo ao outro. Às vezes ele ficava solto demais. E o cocô do meu filho começou a mudar muito, variar muito de cor. Eu cheguei até levar ele no médico. E o médico cogitou a questão da alimentação, fazer uma alimentação mais saudável, introduzir água e tal. E eu venho seguindo à risca isso. E antes dele ter uma crise alérgica, ele às vezes ele mamava e regurgitava, não chegava a ser um vômito, regurgitava um pouquinho, coisa que o Adria nunca aconteceu com o Adria, né? E eu observei isso, mas também, gente, deixei passar batido. Eu tô falando isso depois que eu tive o diagnóstico, eu fui lembrando, né, dos fatos ocorridos. E eu sei que esses dias atrás, eu não lembro ao certo, se faz umas 3 semanas atrás, eu recebi uma ligação da escolinha onde ele fica, me dizendo que ele estava muito mal, que ele estava passando mal, já havia vomitado várias vezes e que era para mim ir lá pegar ele, né? Então eu fui, peguei ele, também não dei muita importância, porque eu cheguei lá, ele estava super bem, trouxe ele para casa, ele continuou super bem, né? E nesse dia ele já tinha feito cocô de manhã, bem na madrugada, já tinha feito cocô, porque quando eu acordei para trocar ele já estava todo com cocô e bem mole, né? Eu até estranhei, foi uma situação assim que aconteceu. Eu levei ele para a escolinha, para o centro de educação e eles ligaram para mim. Trouxe ele para casa, eu até comentei com meu marido, eu acho que o Adria, ele comeu muito e acabou vomitando, porque ele é muito gulosinho para comer. Então, pessoal, eu sei que dessa sexta-feira em diante esse menino começou com uma diarreia terrível. Tudo que entrava saía, aquela diarreia forte, era de 7, 8, 9 vezes por dia, sabe? Aquela diarreia, eu entrei com probiótico, sabe? Eu fiz soro, fiz o que estava no meu alcance e nada de cortar essa diarreia dele. E a pele começou também a ficar cheia de dermatite, a pele do bumbum não era bem uma assadura, era algo assim bem estranho, sabe? Começou a corroer a pele dele e aquilo doía, ele gritava, sabe? Para tomar banho, para fazer a limpeza, foi bem frustrante. Eu, segunda-feira, foi na sexta-feira, na segunda-feira levei ele no médico,
tentei uma consulta, não consegui, e resolvi medicar, fazer automedicação com probiótico e nada de passar, nada de passar. Aí passado mais um dia eu levei ele no médico novamente, na emergência aqui da minha cidade, e chegando lá eles fizeram exames e no exame constatou alergia. O exame de sangue constatou alergia. Só que a médica da emergência, ela não deu muita importância a isso, essa questão do leite, porque nós, em casa, chegamos a pensar nessa possibilidade de ser alergia a algo, né, que ele estava consumindo. E nesse processo eu continuei dando para ele biscoito, a mamadeira, e cada vez mais esse menino passava cada vez mais mal, já chegou no ponto de desidratar e ele ter que chegar a tomar soro. E eu já não sabia mais o que fazer, pessoal, eu não sabia mais o que fazer, e como os médicos da emergência me diziam que não, e eu não sabia o que fazer, só que foram passando os dias, esse menino se desidratando, com diarreia, e a pele cada vez mais irritada, foi descendo para as coxas, do bumbum, da virilha, ele foi descendo para as coxas, aquela irritação, e eu cogitei com a médica, mas deu esse aumento da alergia, não pode ser alergia, intolerância ao leite, alguma coisa assim, cogitei com a médica, né? E ela disse, não, deve ser rinite alérgica, você tem rinite alérgica? Geralmente quando a mãe tem rinite alérgica, os filhos também têm. Aí eu falei, tá, tranquilo. Gente, eu sei que passou 7 dias nessa situação. Aí eu falei, não dá pra continuar ele dessa forma. Começou a fazer febre, aí ele começou a fazer febre, aí eu fiquei muito preocupada. Aquela febre leve, mas começou a fazer febre. E fora o transtorno, o sofrimento que ele estava ali, né, naquela situação. Aí então eu decidi levar num outro hospital, um hospital mais conceituado aqui na cidade. E eu fui na emergência, foi num dia de sábado, e chegando lá eu falei com uma pediatra, que estava lá atendendo, e essa pediatra falou, não, isso é um caso alérgico, você precisa parar imediatamente o leite. Então, pessoal, eu trago esse vídeo hoje para vocês ficarem atentos. Toda regra existe uma exceção. Então, não é porque não teve alergia ali no início, quando nasceu, que isso não possa ocorrer. Ficar bem atento aos sintomas, né? Eu deixo esse vídeo aqui de alerta para as mamães ficarem bem atentas aos sintomas. E essa médica que atendeu meu filho, ela foi muito eficaz assim no atendimento dela para mim, porque ela já falou, não, eu tenho uma experiência aqui e o que você está me relatando é um quadro alérgico. O que nós vamos fazer agora é parar imediatamente com o leite e nós não podemos cortar essa diarreia, mas nós vamos suplementar ele, e ela entrou com uma suplementação à base de zinco, gente, que foi assim, excelente. Eu suplementei ele por 10 dias com zinco, então resolveu a situação da diarreia, foi um alívio pro meu filho estava sofrendo muito. E ela passou um creme também, que eu não me lembro o nome agora, para essa alergia. Então, pessoal, foi essa pomada aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, o nome dela é Decitin, é da Johnson & Johnson. Essa pomadinha aqui, com 3 dias, resolveu aquele quadro de dermatite. Eu não tirei foto, mas, gente, ficou bem feio. Tava descendo para as pernas, tanto a profundidade dessa alergia, tanto na pele do meu filho, que com 3 dias, essa pomada aqui, ela resolveu a situação. A pele dele, né, sarou todas aquelas feridas. Gente, é como se fosse uma... Ai, como que eu posso explicar? Como se fosse uma lepra mesmo. A pele, ela foi tipo cozinhando e escamando e arrancando. Horrível essa questão da alergia. E tudo causada por causa da proteína do leite, né? E com 3 dias, essa pomada, ela resolveu a situação. A gravidade dessa alergia foi tanto que a pele do meu filho, a pele do bumbum ficou toda marcada. Aquele lugar onde foi corroído ali por conta daquela alergia, ficou marcada a pele dele, né? Vamos esperar para ver se vai voltar a clarear e ficar a tonalidade da pele normal, não sei. Para você ver a diferença entre uma assadura comum e uma assadura de alergia. E tudo isso, mães, vocês têm que observar. Tudo isso, não é só questão do leite não, porque é uma caixinha de surpresa. Eles não vêm com manual de instrução não, os nossos pequenos. Então tem que observar o que tá de diferente.
E esse aqui foi o suplemento, Unizinco. Unizinco. Esse aqui foi o suplemento, eu suplementei ele por 10 dias, como ela orientou, e resolveu a situação. Meu filho, ele voltou, o intestino dele voltou a funcionar normal. E assim, meninas, o que eu trago pra vocês, que a médica também me orientou. Ela falou, olha, se você continuar, ela falou, se você continuar insistindo em dar esses alimentos pra ele, isso só vai inflamar cada vez mais a flora intestinal dele, chegar ao ponto de cada vez mais infeccionar e ele começar a defecar até sangue, né? Porque foi com esse processo de 5 meses ele tomando leite, e eu não fui percebendo essa reação nele, esses quadros de alergia nele, eu só fui agravando, chegou no ponto que o intestino não suportou mais e ficou essa questão de tudo que ele comia, né, sair embaixo de forma bem agressiva mesmo, porque o cocô fica bem ácido quando tem alergia, viu, pessoal? Por isso que acontece toda essa situação. Então, meninas, foi essa a orientação dela e nós decidimos ficar por 15 dias. 15 dias nós fizemos a retirada total da dieta dele, alimentos que contenha o leite, troquei o biscoito, eu substituí tudo. E introduzi o chá, ele já tinha essa aceitação boa com o chá, então eu dei as mamadeiras de chá para ele quando ele sente aquela falta, porque é bebê ainda, mesmo que ele se alimenta, ele quer mamar. E depois de 15 dias, nós introduzimos um leite, que é o leite zero lactose, que é o sem a proteína do leite, para tirar a prova ali dos 9 mesmo, porque o teste de alergia se faz a partir de 12 anos, não faz na idade de 1 ano. Então, esse diagnóstico é com base nos sintomas mesmo, é baseado nos sintomas, e os médicos usam de parâmetro o exame de sangue, que vai dar lá a aumentada questão alérgica, e o exame de fezes, que vai dar aumentada a acidez do cocô. É isso que os médicos usam de parâmetro para diagnosticar alergia ou uma intolerância, né, à lactose. E foi isso que a médica me explicou e me orientou. Depois de 15 dias, vamos fazer uma testagem com leite zero lactose para ver se é realmente alergia. Testamos, meninas. E realmente foi só dar para ele o leite, mesmo sem a proteína do leite. Ele passou mal. Ele voltou com diarreia e do nada a pelezinha do bumbum começou ali a ficar daquela forma bem avermelhada e encaroçada. Então a gente entendemos assim que o organismo dele está rejeitando o leite de vaca. O organismo dele está rejeitando. Tem um outro leite no qual essa médica me orientou que a criança ela pode consumir. Eu não sei o nome ao certo para mim falar para vocês, porque ela só comentou comigo em consulta. Porém, meninas, como meu filho já tem 1 ano e ele se alimenta muito bem, chegamos nesse consenso, eu, meu marido e essa médica, que vamos retirar a mamadeira de leite e vamos continuar com os outros alimentos, né, que é o que realmente ele precisa, né? E eu dou chá para ele à noite, às vezes, quando ele fica, não é todas as noites que ele quer mamadeira, mas quando ele quer mamadeira à noite, que ele acorda no meio da madrugada ainda querendo, eu dou uma mamadeira de chá, ele volta a dormir tranquilo, porque é mais um costume mesmo, não é nem questão de fome, porque ele janta muito bem antes de dormir. E chegamos nesse consenso, eu, meu marido e a médica que atendeu ele, né, muito ótima por sinal, que por hora nós não vamos solicitar esse outro leite, é um leite um pouco caro, né, ela me falou, mais de R$200, então é uma criança que depende do leite para poder se alimentar, que é a única fonte de alimento. Então nós decidimos fazer dessa forma com ele. E assim, eu tenho feito receitas, né, diferenciadas para ele, para estar preenchendo as refeições dele, né, os lanchinhos do dia, e ele tem se adaptado muito bem. Mas foi um susto, viu, meninas? Foi um susto, e observem aí o que os seus filhos eles sentem, né? Não fiquem esperando muito, não. Que nem no meu caso foi 5 meses, assim, ele com essa disfunção intestinal, né? Cheguei até a medicar ele, pessoal, com outros medicamentos por conta dessa disfunção intestinal ao longo desses 5 meses. E porque a gente não pensa, né, de cara, assim, é uma alergia. E foi realmente o caso de uma alergia.
A médica me orientou também que não é para sempre esse processo alérgico. A gente vai ficar 2 anos nessa dieta total, restrita, sem leite. E depois nós vamos introduzir aos poucos, até o organismo da criança formular, né, essas enzimas que consegue dissolver essa questão da proteína do leite. Gente, eu não consigo explicar de forma técnica, tá? Porque não é a minha área, mas eu estou falando assim com base no que eu fui orientada por essa médica que chegou neste diagnóstico. E eu trago esse vídeo aqui para vocês como orientação, para vocês estarem observando aí, né, os filhos de vocês. E me conta aí se vocês também já viram um caso assim de descobrir uma alergia depois de um ano, né? Se aconteceu isso com algum de vocês, compartilha comigo aí, tá bom? Meninas, eu agradeço por vocês que ficaram comigo até aqui. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.